Voltamos e vamos falar agora dos dispositivos de partida, acionamento e parada. Claro que vamos só dar uma pincelada em alguns outros dispositivos aí, mas o foco são os dispositivos de acionamento, partida e parada dos equipamentos. Certo? Voltando a falar que está sendo baseada na portaria número 916. Certo, turma? Observando aqui esse dispositivo de controle, qual? Esse que está circulado. Não esse que eu acabei de abrir aqui para vocês, que está circulado. Esse dispositivo que está circulado, ele é um dispositivo... Lembra lá que a gente falou da CLT, dos artigos 184 a 186? Que no artigo 184 ele falava que as máquinas devem ter os dispositivos de acionamento. Então, naquela época, em 1977, olha como que era o nível de segurança. Então aqui é um dispositivo de acionamento. Esse dispositivo de acionamento, se por um acaso você pegar esse dispositivo e manter ele na posição ligado, você tem aqui, digamos que aqui fosse o ligado e aqui o desligado. Então é melhor utilizar o outro laser, aqui a caneta mesmo. Então, utilizando a caneta, deixa eu ver se ela muda de cor, marca texto, vai ter que ser a caneta. Então, utilizando a caneta aqui, aqui é a posição ligado. Então, Lzinho de liga e aqui é a posição de desliga, Nesse caso aqui, ligou, acabou. Cadê a parada de emergência? Então, se aqui acontecer dessa correia pegar a roupa do operador e puxar, não tem parada de emergência. Já está um problema aqui, existem vários. Aí ela continua fazendo o seu movimento circular, puxa o operador, continua. Então, ele está trabalhando e de repente ele passa de um lado para o outro, desliga. Quer dizer, ele liga a máquina. Esse tipo de funcionamento hoje não é mais permitido pela legislação. A leitura da norma na íntegra é muito interessante para que você complemente os seus estudos. Até porque isso cai nas nossas avaliações. Não adianta você só falar que o trabalho é grande, né? Se você está no curso é para realmente estudar. Então observe aqui esse dispositivo. Esse dispositivo aí é um dispositivo de partida. Partida do seu carro, liga a chavezinha, olha só que legal. Você vai ligar aqui, 0 desligado, 1 pode dizer que é o automático, 2 é o manual. Tem aqui um outro dispositivo que você vai dar, que você de fato vai ligar o equipamento. Então, deu a partida aqui, agora é só ligar. Setou aqui qual que é a forma que a máquina vai trabalhar, ou então desligar esse equipamento. E aqui o de baixo? O de baixo a gente não vai falar agora, só vamos comentar algumas coisas. Porém, está aqui na nossa vista, esse aqui é o botão de emergência, só em casos específicos. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados e selecionados e instalados de modo que tenha os seguintes itens atendidos. Não se localizar em zonas perigosas. Então, observem aqui que você tem essa zona perigosa aqui. Essa zona é perigosa. Certo? Aqui próximo do trabalhador é uma zona perigosa também. Então, tem que ter uma proteção. Não pode ficar do jeito que está aqui. Se aqui está desligado e aqui ligado, pode acontecer um acidente. Até o acionamento acidental desse equipamento. O que mais? Que possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador. Gente, é interessante ir nesse item aqui, que vai falar de uma linha do tempo, onde as coisas mudaram dentro da área de segurança do trabalho. Nessa portaria, a portaria 857, de 24 de março de 2012, ela traça uma linha do tempo e ela fala o seguinte: possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emergência quando aplicável, conforme os itens da norma. E antes
dessas máquinas antes de 24/3, quando a apreciação de risco indicar necessidade de proteção contra choques elétricos, ela deveria operar na extra baixa tensão, que é o que? Até 25 volts corrente alternada e 60 volts em corrente contínua. A máquina trabalharia na extra baixa tensão. Deve ter o dispositivo de parada de emergência e, quando a apreciação de risco indicar necessidade de proteção contra choque, deveria ter. Isso é antes de 24/3/2012. Após isso, o que muda? Olha só, primeira coisa que muda aqui, a palavra sobre, tá? Então aqui, ó, você vai ter que ter também um dispositivo de parada de emergência. Então, independente do ano daquela máquina, ela tem que ter o dispositivo de emergência. E após, também vai ter que ter o dispositivo de emergência. A questão é que ela tem que operar na extra baixa tensão. Depois de 2012, então, os equipamentos vão ter que trabalhar na extra baixa tensão. Então, quando a gente falar de extra baixa tensão e eu falar que o trabalhador estava operando a máquina e ela estava trabalhando com 30 volts em corrente alternada, aí já sabe que 30 volts ela não estava na extra baixa tensão, ela não está atendendo a portaria 857. E com isso o que acontece? O item 12.4.13 está fora. Aí volta lá na NR28, quantas pessoas tem trabalhando naquela unidade? Tantas. Aí tem um auto de infração aqui também. Então, mais um argumento para você falar para o seu empregador. Bastante detalhezinho, nós estamos trabalhando de uma maneira bem tranquila e falando esses pontos importantes. Já no caso da máquina ser antes de 2012, se ela é uma máquina mais antiga, ela tem que passar por uma apreciação de risco. Aí, se a apreciação de risco indicar necessidade de proteção contra choque, ela vai trabalhar em extra baixa tensão. A mamata é antes de 2012, 24/3, e depois dessa data não tem mamata. Ela tem que trabalhar na extra baixa tensão. Estávamos falando que os dispositivos, conforme o item 12.4.1, os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas, eles devem ser projetados e selecionados, instalados de modo que possam ser acionados ou desligados em caso de emergência, por outra pessoa que não seja o operador. Agora vocês entenderam quando que começou essa história. Ela já é bem antiga, mas só que eu fiz questão de falar também da extra baixa tensão, porque é um conceito. Outra coisa é o que? Que impeça o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra pessoa de forma acidental. Aqui pode acontecer, ó. Por isso que eu coloquei o D e o L, porque pode acontecer. Já nesse caso aqui é um pouquinho mais difícil. Dependendo de onde estiver, da altura que está esses dispositivos aqui, mas deve ser pensado de maneira que não ocorra esses tipos de acidente. Outra coisa que deve acontecer é o que? Não acarretar risco adicional. Os dispositivos não devem acarretar riscos adicionais. Riscos adicionais? Que tipos de riscos adicionais são esses que tratam a norma? Vamos olhar com calma aqui esses riscos adicionais. Esses riscos adicionais, eles estão previstos no item 12.10. Para fins de aplicação dessa norma, devem ser considerados os seguintes riscos adicionais. Deve ser adotada medida de controle dos riscos adicionais provenientes da emissão ou liberação de agentes químicos, físicos, biológicos pelas máquinas e equipamentos, com prioridades à sua eliminação, redução da sua emissão ou liberação e redução da exposição dos trabalhadores, conforme a norma regulamentadora. A norma regulamentadora lá, ela fala de riscos físicos, químicos e biológicos. Aí a máquina, ela pode emitir o quê? Pode propagar substâncias perigosas. Pode ser agentes biológico ou agente químico em estado sólido, líquido ou gasoso, que vai apresentar risco à integridade física dos trabalhadores.
por meio de ingestão, contato com a pele ou mucosas. Pode ser agentes biológicos, pode ser agentes químicos. Ah, soltou uma névoa, soltou então um pó. Esses são riscos adicionais. Radiações ionizantes geradas pelas máquinas. Essas radiações podem gerar o quê? Queimadura, dano aos olhos e à pele, efeitos na capacidade reprodutiva, pode gerar também mutações, dor de cabeça, insônia, até efeitos cancerígenos. Então, quando estamos falando de riscos adicionais, estamos falando disso. Outros riscos que pode acontecer é o quê? Radiações não ionizantes. Então, você tem as radiações ionizantes e as não ionizantes. Tem também as vibrações. As vibrações nos trabalhadores pode causar desconforto, a morbidade lombar. Gente, esse nome é bonito, né? Morbidade lombar. Mas para ficar mais claro para vocês, são patologias ou doenças na coluna. Obrigado, professora Naira, por ter elucidado a minha dúvida, porque eu não sabia que era a morbidade lombar e agora posso estar passando para vocês. Pode também causar disfunções neurológicas, assim como traumas na coluna, disfunções vasculares. Então, vibrações podem causar esses riscos, esses desconfortos nos trabalhadores. O ruído também, ele pode causar também outros desconfortos nos trabalhadores. Quais são esses desconfortos? Pode ser a perda de consciência, perda do equilíbrio, perda permanente de audição, estresse, zumbido. O calor, ele pode, claro, causar queimadura, desidratação, desconforto e, enfim, são riscos adicionais ligados aos agentes ambientais. Olha que bonito, os agentes ambientais apareceu aí. Então, lá na NR9 você não vai falar de risco
de acidente, mas você vai falar desses riscos aqui que podem acontecer com os trabalhadores. Então, qual que é a fonte de origem lá? A propagação veio da onde? Dessa máquina aqui. Então, trata direitinho lá. E aqui na NR12 você trata dos riscos mecânicos. Aqui você está tratando de riscos adicionais à atividade, certo? Outros riscos adicionais para essa norma são o quê? Superfícies aquecidas. Aí você causa um acidente. Que, então, lá na letra H do item 12.10.1. Superfícies aquecidas acessíveis que apresentem risco de queimadura causadas pelo contato com a pele. Só para lembrar aqui que eu pedi para vocês lá na parte 1 de um vídeo da Siemens. Então, quando você corta também um pedaço de metal, esse pedaço de metal ele gera um risco de queimadura. Por quê? Você cortou, a peça aqueceu, se a pessoa pegar com ela na mão, vai ter problema. Outra coisa, cortou aquela limalha de ferro, pode vir no trabalhador. Então, isso tudo é um risco adicional, além dos riscos de operação da máquina. E aqui eu estou pegando essa injetora de plástico, então essa injetora de plástico aqui, vamos dar um detalhe aqui, ó, ela tem o bico de injeção. Esse bico de injeção, ele tem aqui, ó, você vai colocar um material plástico, né? Colocando esse material plástico, ele vai cair aqui, aí você vai ter uma rosca sem fim. Essa rosca sem fim, ela tem uma resistência que vai aquecer esse material. Quando aquece esse material, a alta pressão vai injetar no molde esse plástico aquecido. Esse plástico aquecido aqui pode virar uma cadeira, pode virar um copo, pode virar um balde, pode virar qualquer coisa plástica, pode virar uma mesa, enfim. Então, esse risco adicional aqui está ligado à temperatura. Lógico que esse molde aqui também ele vai ser resfriado. Então, tudo dentro dessa máquina aqui, dentro dessa injetora. Aqui você tem esse risco que pode acontecer um acidente com o trabalhador. Esse risco de queimadura aqui, no caso que a gente está falando, se tiver um problema de resfriamento, essa máquina aqui ela pode queimar esse trabalhador e, consequentemente, lá vai CAT, lá vai primeiros socorros e, enfim, nós não queremos isso. Por isso que ela tem toda essa proteção, ela é fechada, tem que ter um dispositivo quando abrir essa porta, porque imagina, o plástico entrou, a máquina está rodando, ela está apertando. Então aqui você já tem um afunilamento. Imagina, é a mesma coisa de você pegar a sua mangueira lá de água da sua casa, aperta a ponta, aumenta a pressão. Quando aumenta a pressão, o jato ele vai espalhar. Se você abre essa máquina aqui, essa porta, abrindo essa porta e esse plástico aquecido vem na cara do operador, imagina a meleca que não vai acontecer. Então, o acidente ele pode ser muito feio. Tem que ter esses riscos adicionais aqui, tem que estar previsto na sua inspeção de rota, né? E também nas suas atividades de dia a dia. Devem ser adotadas medidas de proteção contra a queimadura causadas pelo contato com a pele com superfícies aquecidas, máquinas e equipamentos, tais como redução da temperatura superficial, isolação de materiais apropriados e barreiras sempre que a temperatura da superfície for maior que o limiar de queimadura do material do qual é constituída para um determinado período de contato. Quando sai aqui, essa peça estará aquecida. Tem que ter um tempo, tem que ter medidas de proteção. Claro que o fabricante aqui, ele já com certeza ele dimensionou essa máquina para que ela não gera esse risco. Mas só que se mesmo assim acontecer riscos, deve ser observado e a manutenção dessa máquina deve ser feita de maneira que reduza esse risco. Fechado? Aqui a gente falou dos riscos adicionais quando apresenta risco de queimadura. E outro risco que é tratado também, esse é o que? É os riscos de combustíveis inflamáveis, explosivos e substâncias que reajam perigosamente. As máquinas que utilizem
e que processem ou que produzam combustíveis inflamáveis, explosivos ou substâncias que reagem perigosamente, devem oferecer medidas de proteção contra sua emissão, liberação, combustão, explosão e reação acidental, bem como a ocorrência de incêndio. Eu peguei essa foto aqui dessa unidade de processamento, então aqui você pode ter uma usina, está trabalhando com combustível, aqui você tem o processamento. Logo aqui você tem silos. Nesses silos você tem área classificada. Então você pode ter a formação de atmosfera explosiva. Pode fumar, você não pode usar chama exposta, você não pode provocar centelha. Então até a lâmpada que acende para que seja feito nos silos uma inspeção deve ser controlada. Existe um cuidado. Não aqui você tem por gravidade, mas lógico que aqui você pode ter um motor e esse motor ele não pode propagar as centelhas, não pode propagar nada. É muito cuidado que deve ter. Você como técnico de segurança tem que observar esses detalhes dentro de uma planta. É coisa demais que deve ser observada. Não basta só chegar lá e achar assim, não, eu sou técnico de segurança e achar que você não tem responsabilidades. Tem, então é uma profissão muito legal porque você assume uma área de gestão muito grande. Essa área classificada está ligada a essas atmosferas explosivas. É quando tem pó, né, no caso de um silo, é muito importante que essa área seja classificada. Você também aqui vai trabalhar com combustível. Ali você vai ter uma atmosfera aonde pode acontecer aqui, cadê? Substâncias que reagem perigosamente. Então, o líquido você já sabe que ele tem uma formação, pode incendiar de uma certa maneira, vai queimar a superfície dele. É um risco. Aqui você também tem a liberação de gases. Liberou gás, então na hora que está levando esse líquido de um lugar para o outro, então aquele líquido também ele oferece um risco. Então esses riscos adicionais são riscos da NR12. Imagina, os dispositivos de partida, na hora que vai fazer o acionamento, ele não pode, por exemplo, propagar alguma centelha. Propagou ali, tem que ter todo um cuidado, tem que ser uma coisa assim muito bem trabalhada com a área de engenharia, com a área de projeto. Você, como técnico, tem essa função de ficar observando se a área classificada está validada. Tem que dificultar a burla. Aqui quer dificultar essa burla. Nesse conceito não está escrito na norma, mas só que no jargão técnico das empresas, você tem uma palavrinha chamada jumper. Então, jampeou, você pode escutar isso aí. Fez esse jampeamento, então manteve isso aqui ligado de maneira contínua, ou então pegou o botãozinho, tem lá, abre o painel daqui desses dispositivos aqui de controle. Aí o botãozinho de liga, ele sempre fica ligado. Aí pode explodir com certeza um local, pode a máquina ficar rodando, rodando, rodando. Então, assim, não pode, tem que ser terminantemente proibido jampear, ou seja, fazer essa ligação direta. Não pode acontecer. Então tem que dificultar a burla, tem que a empresa também, quando você abre esse painel lá atrás e coloca para um jump aqui, ninguém está vendo, mas só que esse dispositivo tem que ter um sistema de alarme para quando desarmar não continuar rodando, certo? E a última coisa que não pode deixar de falar, os comandos de partida ao acionamento das máquinas devem possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático a serem energizados. Então, ou seja, ligou na energia, a máquina não pode rodar. Imagina que alguém está ainda fazendo alguma atividade e só porque ligou a energia a máquina roda. Então não pode. O painel elétrico está fazendo a manutenção. Aí o eletricista foi lá, fez o bloqueio de energia. Desligou a máquina. Desligou na energia. Quando ele ligar a máquina, na hora todo mundo tem que sair correndo porque a máquina vai funcionar automaticamente. Não, não pode. Não pode acontecer isso. Outra coisa, caiu a energia da unidade. Aí automaticamente a máquina funciona. Não, tem que impedir o seu funcionamento. Não pode acontecer isso. Não pode.
ser energizada e automaticamente ela funcionar. Tem que ser igual a nossa televisão. A maioria das TVs, elas, quando acaba a energia, ela não funciona automaticamente. Fechado? Vamos falar agora dos acionamentos bimanuais. Os dispositivos de controle de acionamento bimanual, eles vão acontecer conforme aqui essa imagem. Quando forem utilizados dispositivos de acionamento bimanual, visando manter as mãos do operador fora da zona de perigo, esses devem atender os seguintes requisitos mínimos de comando. Essa máquina funcionando. Lembrando que aqui é a zona de perigo. Quando o operador ele funciona, ele coloca para funcionar a máquina, ele aperta uma vez, não funciona. Aperta outra vez sozinha, não funciona. Quando ele aperta os dois, a máquina desce. Aí, se ele manter pressionado, vamos observar, a máquina faz o trabalho. Então, ó, só um aperta o outro, não vai, aperta os dois juntos, aí ela conforma. Certo? A máquina, ela tem que garantir com que funcione quando apertar os dois botões. Apertar apenas um ou outro não garante o funcionamento dessa máquina. Tem que ser os dois de maneira simultânea. Vamos observar o que a norma fala no detalhe. Deve possuir atuação síncrona, ou seja, o sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação do comando, dos botões, forem atuados com um retardo de tempo menor ou igual a meio segundo, ou seja, 0,5 segundos. 1. Então, metade de 1 é esse o tempo que você tem para apertar os dois botões. Você aperta, se falou 1 e apertou o outro, já não vale. Então, tem que ser menos de 1. Então, coloca as duas mãos lá no dispositivo, aí ele vai fazer o acionamento dessa máquina, certo? Outra coisa que é importante frisar é que deve possuir um distanciamento, porque se não acontecer de ter essa distância, o operador, ó, nesse caso dos 5 segundos, deixa eu só ilustrar aqui com mais clareza aqui, ó. Digamos aqui que o operador, deixa eu pegar aqui a canetinha. O operador ele vem aqui, ó, aí ele aciona só esse aqui com o braço. Aí ele aciona só com o braço e deixa lá jampeado. Acabei de falar, né? Então ele jampeou a máquina e deixa lá com uma mão. Aí com a outra ele vai lá e coloca. Ele vai lá e coloca. Ele vai lá e coloca. Então ele vai colocando. Então ele só aperta quando acontece de colocar o outro produto aqui na zona de perigo. Vai acontecer que vai chegar uma hora que ele vai esquecer e com uma mão, ele deixa uma mão presa aqui e a outra ele vai lá e aperta o botão. Porque ele está com pressa, ele tem que ganhar por produção. Pronto, já era. Isso vai acontecer muito, gente. Infelizmente, vai acontecer muito com micro e pequeno empreendedor que tem que trabalhar por produção. Ele não vai conseguir, vai querer bater as metas de produção. Aí por isso que tem que ter associado a isso o NR17, tem que ver como que funciona as coisas, porque senão o trabalhador ele acaba por pressa fazendo uma manobra que pode vir a colocar ele em risco. Outra coisa do acionamento do comando bimanual que acontece, perdão, só para falar aqui, eu já vi uma operadora que ela já aconteceu na vida comigo, tá? Uma operadora de uma fábrica de filtros que eu trabalhava, ela deixou o antebraço nesse comando, nesse dispositivo, aí aqui nesse outro ela só apertava com a mão. Então, cotovelo aqui, mão nesse aqui. Então, a distância era curta, o bracinho dela era grande o suficiente, ela tinha 1,60 m, 1,60 m? Não, devia ter 1,50 m. Então, assim, esse bracinho de 1,50 m, imagina, ele conseguia apertar os dois de uma vez, então não tinha as proteções e essa operadora acabou, essa máquina ela tinha um laser e datava a validade do produto, então ela acabou datando o seu osso, que o laser queimou a pele dela, foi lá no osso dela lá,
o negócio, foi feia a queimadura, não foi legal. Tem que ter também esse retardo menor ou igual a meio segundo. É o mais importante aqui dessa norma, o restante você dá uma lida na íntegra que não é complicado. Vamos passar agora para o dispositivo de acionamento bimanual, quando acontece o quê? Quando você tem mais de um operador. Então você tem aqui um e aqui você tem outro. Nesse caso, o que a norma diz? Que as máquinas e equipamentos cuja operação queira a participação de mais de uma pessoa, o número de dispositivos de acionamento bimanual simultâneos deve corresponder ao número de expostos ao perigo decorrente ao acionamento, de modo que o nível de proteção seja o mesmo para cada trabalhador. Pegando aqui o destaca-texto e deixando claro que o número de operadores expostos ao perigo deve ser o quê? Deve ser ter um número de dispositivos de acionamento simultâneos, deve corresponder a esse número. Então, se você tem 2 operadores, 2 dispositivos, certo? Então, aqui você tem aqui, ó, esse dispositivo parecido com esse. A diferença é que esse aqui ele vai atender ao que está no item seguinte da norma. Os dispositivos de acionamento bimanual móveis instalados em pedestais, eles devem manter estáveis, então deve ter estabilidade e deve possuir altura compatível com o alcance do operador. Então, com a posição do operador. Então, nesse caso aqui, você pode observar que, prezado aluno, que volta aqui a canetinha, faz na caneta mesmo. Então, aqui, ó, você pode fazer a regulagem desse dispositivo. Então, ele é, de uma certa maneira, o que? Ergonômico. Esse dispositivo aqui, ele cresce aqui. É interessante aqui que ele tem essa regulagem de altura, porque aí você vai conseguir atender. Ah, professor, então quer dizer que esse aqui está fora do padrão. Depende, né? Você vai ver a altura média dos trabalhadores. Se o operador for muito baixinho, ou se ele for muito alto, né, principalmente se ele for muito alto, de repente está numa altura que vai forçar a coluna desse trabalhador. Então, não é muito legal. Pode acontecer de, nesse item aqui, ó, a pessoa ser autuada e também ter um problema. Então, os dispositivos, ele não pode estar na zona de perigo. Deve ser levado em consideração esse posicionamento do acionamento quando ele for móvel, certo? O que a gente tinha que falar de acionamento, de dispositivos de acionamento, basicamente é isso, é o que está na norma no item 12.4 e subitens. São os mais importantes que eu coloquei, procurei falar de uma maneira mais didática aqui para vocês, mostrando mais o entendimento da norma, do que entrando lá item a item, mas o que eu entrei no item a item, eu busquei mostrar para vocês os pontos e evidenciar aqui dentro desse vídeo. Fechado?